Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 20º podcast. E como sempre, com muita alegria no nosso coração, trazendo do nosso estúdio pessoas muito mais do que especiais, pessoas que têm caminhado em uma direção celestial para que venhamos trazer a glória dos céus para a terra. E hoje eu entrevisto, além de ser um grande pastor, é um grande amigo que eu tenho, um homem que mora no meu coração. Ele é casado com Elisângela Heloísa, pai de Isabela e Giovana. Ele tem 44 anos, pastor do Ministério Fé e Milagres, empresário, dono da Gold Informática, líder de louvor do Ministério Plenitude e um adorador por excelência. Eu entrevisto hoje com muita alegria Fernando Barbosa Silva. Seja bem-vindo, é um prazer receber o senhor aqui e que Deus te abençoe. Amém, meu pastor. Fico feliz de estar aqui, participando deste podcast que tem abençoado vidas, que tem marcado a nossa cidade, marcado os ouvintes, e que Deus possa nos usar, tremendamente nesse período que estivermos aqui. Amém? Amém, eu fico muito feliz porque trazer o senhor aqui não foi fácil, né? Não. Uma pessoa tão assim, agendada, e tentei uma data, não deu, e hoje, para a glória de Deus, deu certo, e pode ter certeza, pastor Fernando, que o meu coração está muito feliz de receber o senhor aqui na nossa igreja, no estúdio, para a gente estar falando de Jesus, propagando aquilo que nós vivemos, E eu sei que o senhor é uma das pessoas que eu sempre digo, eu já disse isso para o senhor algumas vezes, e quero aqui agora falar em rede nacional também, da admiração que eu tenho pela unção que o senhor carrega, pelo louvor que o senhor tem, e eu sempre digo isso, E hoje nós vamos aqui muito à vontade, como que se estivéssemos mesmo na nossa residência, e nós estamos em casa, falar um pouquinho de adoração, falar da importância do louvor, falar de experiências vividas, porque na verdade eu vou voltar um pouco no tempo, Nesse tempo eu ainda não o conhecia pessoalmente, mas já sabia quem era o senhor, no tempo que o senhor, junto com uma equipe em Patos de Minas, o senhor que vai falar os nomes que eu não lembro, era responsável por fazer um evento na praça de adoração. E então naquele tempo eu já via falar quem era o Fernando, mas não sabia que era o pastor Fernando. E foi um tempo que eu posso considerar muito importante para a nossa cidade, porque a adoração veio para fora das quatro paredes. Verdade. Então traga na minha memória aqui, me lembra o nome, como que era, como que funcionava. Eu fui lá algumas vezes, eu me lembro de vezes como David Keelan teve aqui, teve um pessoal, se não me engano, da Bolívia também. Bolívia, Nívia Soares. Então vocês chegaram numa proporção gigantesca de eventos de adoração, e quando fala de adoração está no seu DNA, Então vamos voltar um pouco lá para depois nós chegar nos tempos atuais. Como que era aquele evento, pastor Fernando? Voltar um pouquinho, nós tínhamos um ministério chamado Adorai Eventos. Era eu, o Gilberto, um abraço, Gilberto. O Paulo Barbosa, o repórter, o Joaquim e uma turma. A gente realmente tinha uma turminha de quase 10 pessoas. E eu lembro direitinho quando Deus colocou no coração do pastor Joaquim o desejo de estar levando a adoração para fora das quatro paredes, e de imediato ele me ligou chorando, e o Espírito Santo testificou também no meu coração a respeito deste evento, deste mover, e nós intitulamos como uma adoração profética. E realmente foi uma adoração profética. Foram, se não me engano, 11 anos de eventos. Todos os anos a gente fazia ali na praça, depois 2 anos fizemos no Parque de Exposição, e sentimos no último evento no coração de realmente tudo tem o seu tempo, tempo determinado por Deus, da gente não acabar, mas dar uma pausa, para quem sabe futuramente talvez voltar a fazer esses eventos, que não morreu no nosso coração, ainda está ardendo ainda nos nossos corações, de levar essa adoração, essa adoração profética para fora das quatro paredes, esse mover que a gente sente na igreja, também para aqueles, e alcançar aqueles que porventura não conseguem vir na igreja. Mas vieram grandes nomes de adoradores desse país, David Keelan, Nívia Soares, Clamor, Degma Marques, na época no Ouvir e Crer,
teve o pessoal da Bolívia, o Ministério da Bolívia, teve o Vineard, assim, tantos nomes. O primeiro, se não me engano, foi o André Valadão. Primeiro teve um grupo do Diante do Trono, da escola do Diante do Trono, veio, se não me engano, a primeira adoração profética foi com eles. Eu lembro direitinho, em cima de um caminhão. A gente fez o palco em cima de um caminhão. E o segundo não, já teve toda a estrutura. O segundo já veio com o André Valadão, Nívia Soares. E sim, foi tempos marcantes, pastor. Eu tenho um testemunho que eu carrego ele para a vida toda, e sempre que eu tiver a oportunidade eu vou falar. Eu estava naquele altar, né, naquele palco, e eu olhei para o público e eu vi um rapaz conhecido meu. Ele era de uma igreja, chorando, mas eu olhei no olho dele, eu vi que ele estava sob efeito de drogas. E naquele momento eu abaixei, eu deitei no palco para não ter perigo dele me puxar, porque era alto, e eu abracei ele. Naquele momento eu fiz um ato profético e orei pela vida dele. E acabou o evento, passou alguns meses, eu encontrei ele em outra cidade, em um evento que a gente foi, se não me engano, tocar ou só participar do evento, eu não lembro. E ele me parou e ele veio me contar a história, que naquele dia ele foi liberto das drogas e tinha voltado para a igreja. Por um abraço. Por um abraço. Um ato de amor. Um ato de amor. E assim, isso foi um de vários testemunhos que foram contados, que Deus realizou naquele evento. Então, assim, realmente foi um evento que marcou a cidade de Patos de Minas. Que ano que vocês começaram a esses eventos, pastor? Não lembro, pastor. Lembra não, né? Tem muitos anos, né? Eu sei que foram 11 anos, mas eu não lembro. 11 anos. Isso, mas... não posso chutar datas. Eu tô fazendo a pergunta porque eu me converti em 2003 e eu tenho, assim, boas lembranças e às vezes vagas lembranças desse evento, mas ele foi tomando uma proporção a nível de município e região. Sim. Porque vocês faziam uma propagação muito bem feita, então o senhor vai ter a liberdade de falar melhor do que eu. Vinha várias pessoas de outras cidades para estar com a gente aqui em Patos. Né? Sim, se não me engano, no evento do David, a Polícia Militar disse no jornal que teve quase 30 mil pessoas 30 na praça. Mil pessoas. Isso, na praça. Do Fórum. Do Fórum, na Praça do Fórum. Getúlio Vargas com José de Santana. Isso. Eles precisaram de interditar as ruas. E assim, era eventos realmente já de grande proporção para a cidade, né, para o povo evangélico. E realmente o pessoal me ligava perguntando que dia que ia ter a adoração profética para poder organizar as caravanas. Vinha gente de todo o Brasil, vinha gente até do Maranhão. Teve uns 2 anos que veio gente do Maranhão, das igrejas que nós tínhamos lá, né? Eles vieram participar, Contagem, Uberaba, Patrocínio, aqui da região toda. Vinha gente. E na verdade vocês trouxeram pessoas de renome da adoração brasileira. Sim. E antes dessas pessoas subirem ao palco, vocês também davam oportunidades a novas bandas, não é isso? Parece que tinha algumas participações de igrejas locais, ministérios da região, que também eu acho muito importante acreditar em novos talentos, né, pastor Fernando? Porque um dia a Nívia Soares, nome mencionado aqui, David Keelan e tantos outros, não eram conhecidos. E através de uma vida profunda em Deus, se tornaram nessas pessoas maravilhosas. E eu me lembro que muitas bandas também tinham oportunidades no evento de vocês. Sim, eu fiz diversos amigos. Hoje eu tenho entrada em várias igrejas por causa deste evento, né? E assim, a gente já tinha prioridade de convidar, sim, ministérios de fora para estar somando, porque esse evento não era um evento de uma igreja. Esse evento a gente tentou fazer um evento que englobasse, realmente fosse um evento da igreja de Patos de Minas. Isso. Então, sempre que desse tempo, a gente chamava dança, já, se não me engano, já teve teatro, e alguns ministérios sempre participou. O nosso amado Lourenço cantou muito lá naquela praça. Lourenço cantava. Eu acho que é algo que até deveríamos, pastor, repensar sobre, porque um momento de adoração, porque ali não era música, sim, era adoração. Sim. Ali era atrair a glória de Deus para a cidade. Isso. E os nomes que o senhor mencionou aqui da Adorar Eventos,
a gente sabe que são nomes de homens de caráter e que em nenhum momento buscou glória para si mesmo. Verdade. E nós sabemos que quando a glória não é buscada pelo homem e sim para Deus, a glória de Deus desce. O senhor mencionou um caso de um adicto que foi liberto por um abraço. E tantos outros. Então, pastor, quantas pessoas que o senhor nem imagina ou nunca chegou ao conhecimento do senhor, que esteve naquele evento ou nesses eventos por 11 anos e foi tomando proporção ao ponto de chegar no parque de exposições, com uma amplitude maior, e que chegaram ali, quem sabe, pensando em tirar a própria vida, ou tirar a vida de outro, ou separação de um casamento, ou no pecado de um adultério, vício, desespero, e através da adoração foram libertos. O senhor já parou para pensar nessa proporção? Não, diversas vezes testemunhos chegaram até a nós. Isso os que chegaram até a nós. Né? Então, realmente, eu creio que foi muita gente alcançada. Porque, apesar de ser um evento, vamos dizer assim, evangélico, mas ali o público flutuante era grande. Então, o pessoal ia para as barraquinhas atrás daquela fé na praça que sempre teve, né? Então eles ouviam, eles iam, começava a ver aquele mover de adoração, e realmente onde a presença de Deus está, independente seja na igreja, seja na praça, seja no quarto, na feira, onde a presença de Deus é real, é palpável, é Deus que faz a obra, é Deus que transforma vidas. E uma coisa muito importante, o senhor disse aí, né? Ser um evento evangélico, mas nós dois aqui somos pastores da igreja, né? 2 dos mais pastores que nós temos aqui, e nós podemos aqui tranquilamente glorificar a Deus pela cidade de Patos de Minas, porque o público evangélico em Patos de Minas é um público respeitado pelos habitantes da nossa cidade. Sim. Eu tenho amigos de várias igrejas diferentes, eu creio que o senhor também tem, igrejas católicas, de outras religiões, e a gente aqui é sempre tratado com muito respeito. Então, o evento feito na praça, por mais que era organizado pela Adorai, representando a igreja de Patos, nós tínhamos ali um público de vários outros irmãos, de outras denominações de fé. E, além de estar a presença de Deus, eu acredito que nunca houve também nenhum conflito ou um problema, muito pelo contrário, solução. E nós falando de milagres que possam ter acontecido, mas quantas conversões que já aconteceu também nesses eventos ao longo de 11 anos, que pessoas que hoje o senhor nem conhece e que está congregando em uma igreja, ou já se tornou um pastor, um obreiro da casa de Deus, e que aceitou Jesus naquela praça, ou chorando, ou com droga na mão, com bebida na mão. Então, eu acho assim, são coisas importantes de falar, porque existe hoje um público de novo convertido que não conhece a história. É verdade. Que nunca ouviu falar do que a Adorai fazia na cidade. Como foi esse agir de Deus, esse impacto da adoração, né? E que hoje temos aqui um público, falando pela nossa igreja, que nunca viu falar, que converteu agora 1 ano, 2 anos, mas foi um tempo de muita glória, viu, pastor Fernando? E louvado seja Deus pela atitude que vocês tiveram naquele tempo. Amém, amém. Não, realmente já tem acho que tem uns 10 anos, acho que deve ter uns 10 anos, né, que cessou esse tempo, né, do nosso ministério, mas igual eu falei para o senhor, a chama ainda arde, né? Talvez a gente não chegou o tempo ainda, isso vai depender do Senhor, mas assim, quando eu converti, eu creio que 1 ano, 2 anos de igreja, eu já me encaixei nessa parte de eventos. A gente fazia vários eventos, festivais, né? E dentro da igreja, e depois saiu para fora, né? Então, assim, é algo que realmente meu coração arde por levar essa adoração, né, para as pessoas lá fora. E desde que o senhor se converteu, o senhor já converteu novo ainda, né? Na juventude, eu acredito. Desde a conversão do senhor, o senhor sempre foi voltado para a área do louvor, da adoração, ou o senhor nunca imaginou que um dia o senhor faria parte desse chamado tão importante que é a adoração? Não, meus olhos cresceram, brilhou quando chegou e cresceu. Já. E aí, como eu não tocava nada, né, não cantava, não tocava, mas eu queria estar lá no Ministério de Louvor,
E então eu comecei tocando aquela meia-lua, aquele pandeirinho meia-lua. Comecei tocando no Ministério de Louvor e fui... Deus Chique, foi... chique. O chique. E era engraçado que eu tocava ao lado do pastor Joaquim, ele tocava percussão na época, a gente usava muito, né? Percussão e o chique. E aí quando eu começava a sair fora no tempo, ele parava de tocar, ia com a mão me mostrando como era o tempo. Sintonizando para que eu pudesse pegar novamente o tempo e entrar. Foi assim, um período de grandes lutas, até eu chegar onde eu estou. E assim, realmente eu fui pela, como eu posso dizer, eu coloquei na convicção que era meu chamado, independente se eu tinha a técnica para desempenhar esse papel do louvor, e Deus foi me capacitando, né? Aquele versículo que fala, né, que Deus ele capacita aqueles que é escolhidos, e eu vejo isso na minha vida. Deus foi me capacitando dia após dia, me moldando dia após dia, até hoje eu estou na frente do ministério tão abençoado que é essa plenitude, né? O senhor foi como o menino que estava no Sermão do Monte, Jesus dando sermão, uma multidão faminta, com fome, os discípulos não tinham recurso, o dinheiro não dava, mas se não me engano, Felipe ou André, um dos dois envolvidos, falou assim, tem ali um homem, um menino, com 5 pães e 2 peixes. Aí um dos dois falou assim, mas o que é isso? 5 pães e 2 peixes para alimentar uma tão grande multidão? O senhor estava ali com aquele chique, que às vezes nem era notado. Sim. Mas o senhor estava na atmosfera. Sim. Eu sempre tenho dito aqui na igreja, o senhor sabe disso, eu falo que nós nunca devemos fazer de um culto uma atmosfera natural. Então até o momento, o senhor nunca imaginou que um dia iria dominar um violão, o senhor também toca um teclado, mas começou no chique, ou seja, eu estou junto aqui porque eu admiro, ou sou curioso, ou quero fazer parte, os meus olhos cresceram para a música, mas todo podcast nosso, pastor Fernando, ele caminha para milagres, e olha como que Deus fez, ele pegou o rapaz do chique, levou para o violão, e o senhor teve o prazer de gravar o CD há anos atrás, por nome de Redenção. Fala um pouco sobre esse trabalho. Esse trabalho foi o... O senhor imaginava? Não imaginava. Não imaginava, porque igual eu te falei, foi um processo, né, essa entrada minha pro louvor, e eu fui rompendo barreiras. Eu lembro que o meu antigo ministro de louvor, que me ensinou me colocou no Ministério de Louvor, ele falou, quando eu comecei a tocar violão, ele falou, Fernando, essa é a primeira barreira que você rompeu, agora você precisa romper a segunda barreira, que é cantar, ministrar louvores, que até então eu não ministrava. E assim, Deus quer pessoas que estejam na brecha, né? E eu me coloquei na brecha, eu não era líder do louvor da antiga igreja que eu frequentava, e a nossa líder, ela engravidou, e aí ela teve de tirar uma licença maternidade. E foi assim, então, que Deus me colocou na direção do Ministério de Louvor. E quando Ele me colocou, quando ela voltou, ela já não queria mais ser a líder do Ministério de Louvor, ela me passou o cajado e eu dei continuidade. Então eu estava ali na brecha. Talvez eu não era a pessoa mais capacitada, mas como eu estava na brecha, Deus ele me honrou. E de lá para cá eu vim para a igreja, grandes adoradores passaram pela Fé em Milagres e eu debaixo da liderança deles, e Deus permitiu, né? E Deus está agora na frente desse ministério, que como eu disse, que é um ministério que eu amo demais, que é o Plenitude, ministério de Deus mesmo, que a gente vê quando nós começamos a tocar o céu na terra, né? Céu na terra. O céu na terra. Então, e engraçado, só falando, eu lembrei aqui de uma fala do Horácio Kawasaki. Um grande abraço para o Horácio, que é uma referência também nessa nação, né? Na mídia, um homem de Deus, esteve com a gente aqui. Ele citou exemplos quando esteve conosco. Você toca teclado? Não, mas não tinha ninguém. Eu me coloquei na brecha, aprendi a tocar. Sim. E hoje é um grande tecladista. O Senhor se colocou na brecha. Sim. E isto é uma prova viva de que quando nós nos colocamos à disposição de Deus,
é Ele quem nos capacita. Verdade. É o Espírito Santo quem vem trazendo sobre nós os dons, a capacitação, porque o Senhor tocava chique-chique. Mas hoje o Senhor lidera um ministério e, muito mais do que liderar um ministério, o Senhor é um homem íntimo de Deus através da adoração. E o Horácio também, ele fala muito sobre o escudeiro, o tangedor. São pessoas diferentes, mas totalmente importantes, que fazem parte do altar para trazer a glória de Deus para o culto. Sim. Então, assim, a área da adoração não é a minha, só pode ficar tranquilo que eu não quero entrar para o ministério de louvor. A área da música não é a minha, eu cantando, olhando no projetor, eu já canto errado, mas eu me envolvo no momento da adoração de saber que Deus está recebendo. E eu creio que para o Senhor que está conectado nessa grande responsabilidade da adoração, que privilégio é estar adorando o Criador dos céus. Sim. Através da música, através do violão. E eu já vi o Senhor aqui muito aleluiado, cheio do Espírito Santo. E eu acredito que uma pessoa comum nunca vai compreender um adorador por excelência cheio da unção de Deus, porque ele começa a fazer coisas que normalmente ele não queria fazer, né, meu pastor? Como se diz, quem está no natural acha que é loucura. Loucura. Né? Que é loucura, mas assim, a gente que está no Espírito e entra nessa atmosfera da adoração vê o quão é maravilhoso. Quando a presença de Deus vem e ela se manifesta real no nosso meio, né? Aí a cura, libertação, profecias, né? Como o Horácio citou a parte do tangedor, que eu vou guardar isso para a minha vida. Quando um profeta queria profetizar e ele chamou um tangedor, e quando começou aquele momento de louvor e de adoração, a profecia veio, né? Então, assim, eu não vejo o louvor da igreja como apenas um período e que antecede a palavra. Não, eu não vejo um louvor da igreja apenas para, porque o povo chega atrasado, para não perder a palavra, então tem de ter um período para o pessoal chegando, não. O louvor ele liberta, o louvor ele transforma, o louvor ele abre os céus. Quando eu percebo, quando o louvor flui, a palavra, ela a atmosfera, quando o pregador entra, ele se sente, como eu posso dizer, flui mais a ministração, porque o Espírito ele está operante, né, no nosso meio. Então, assim, o louvor da igreja, o período de louvor da igreja é uma parte que, se todo mundo entendesse realmente o real significado do louvor, eles iriam chegar mais cedo, pegar o primeiro minuto do louvor até o último e se mergulhar por inteiro. Pastor, e como é muito importante o louvor. Eu já ouvi muitas pessoas, creio que o senhor já ouviu mais do que eu, dizendo assim: eu me converti porque eu fui para a igreja porque eu gostava de ouvir os louvores. Como o louvor, ele atrai tanto a glória de Deus, quanto quem está louvando. Se você perguntar a todo novo convertido, primeira vez que você foi na igreja, qual foi a palavra ministrada? Se você for na igreja, qual foi o louvor cantado? É verdade. Entendeu? Talvez ele lembre do louvor, a maioria das pessoas vai lembrar do louvor que tocou, o louvor que impactou, do que da palavra ministrada. Não que a palavra não tenha importância, não que a palavra não tenha poder, mas porque a música, ela faz isso. A música em si, ela faz isso, ela consegue entrar na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito e fazer essa mudança. Eu lembro perfeitamente, Quero Que Valorize. Nunca esqueci desse louvor. Quero Que Valorize, foi uma música assim que marcou mesmo. Eu lembro quando eu passei aquela dificuldade com a Elisângela, aquele aneurisma que ela sofreu, e a gente cantava uma música na nossa igreja que falava que a graça e a misericórdia de Deus é para mim e para você. Quando eu cheguei na minha pastora e contei para ela o que tinha acontecido, ela só cantou essa frase para mim, essa música, esse pedacinho desse refrão dessa música, e aquilo mexeu comigo, me deu ânimo, me deu força, reavivou minha fé, e hoje o milagre foi, ou seja, aquela época o milagre aconteceu, e hoje eu tô com a minha esposa aí depois de 20 e tantos anos. Elisângela é até uma pessoa que nós podemos trazer aqui para dar o testemunho dela, porque eu conheci vocês pessoalmente um pouco depois desse grande milagre, né? Que foi um aneurisma. Aneurisma ou AVC? Aneurisma, né? Aneurisma.
Elisângela cheia de planos, né? E eu me lembro que no testemunho do Senhor, o Senhor foi adorar na igreja. Sim. O Senhor foi adorar na igreja. E com certeza, quando qualquer ser humano está passando por uma grande dificuldade, nós temos uma tendência de buscar muitos recursos, talvez caminhos alternativos, e o Senhor foi buscar o caminho correto, a adoração. E foi através desse ato de adoração que Deus fez o mover na vida dela. E hoje é uma das pessoas que nós temos aqui também, que ama adorar a Deus, que tem uma voz linda. E o Senhor tem o privilégio de ter as duas filhas, Isabela e Giovana. A Isabela já está cantando muito bem também. Com certeza deve estar pensando em tocar alguma coisa, ou já está tocando instrumento. Eu vejo que há um manto da adoração. A Giovana ainda é uma criança, mas sempre grudadinha com o Senhor ali. Então eu vejo que há um manto da adoração sobre a casa do Senhor, sobre a família do Senhor. Isso é muito bom, porque essa unção ela vai expandindo e vai alcançando mais vidas. Isso. E assim, a gente fala assim, a adoração, a gente já vincula a adoração com música, né? E é interessante que, sim, música é uma adoração, mas adoração não é só música. Exatamente. Eu lembro quando eu recebi o diagnóstico da Elisângela, eu fui para a igreja, eu passei a noite na igreja e eu não cantava e nem tocava. Não cantava e nem tocava. Eu estava começando a aprender violão, mas não cantava. Eu peguei o violão, eu comecei a tocar notas que não tinha nada a ver com a música que eu estava cantando. Mas por quê? Porque eu queria oferecer algo para o meu Deus naquele momento. E eu comecei a cantar aquela música Rompendo em Fé. Eu amo esse louvor. Mas eu não toquei as notas do Rompendo em Fé e provavelmente, eu não lembro, mas provavelmente eu não cantei a melodia da música Rompendo em Fé na sua índica, mas aquele momento foi a minha adoração sincera para Deus. E eu lembro que o Senhor ele me pegou em uma unção de profecia em línguas. E quando eu terminei essa profecia em línguas, eu estava virado para o rumo do hospital onde a Elisângela estava profetizando. Então, assim, veio a adoração, depois veio a profecia. E nós recebemos o nosso milagre. Então, assim, o poder do louvor, o poder da adoração, assim, é algo que, se nós realmente entendêssemos, é o tamanho a força, o tamanho poder, a gente não murmurava, não reclamava, a gente adorava. Comunidade Zona Sul que cantava Rompendo em Fé? Zona Sul, isso. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Lembro demais, eu amo esse louvor. Lindo. É um louvor muito profundo. E se nós analisarmos, pastor, as letras que cantamos são orações cantadas. Sim. São letras profundas. E eu tenho dito, e também tenho ouvido, às vezes nos lugares que eu ando, que há sobre a nossa nação brasileira um manto de adoração. Sim. E isso procede, né, pastor Felipe? Sim. Deus tem levantado assim, um altar de adoração. Diversos lugares, altares de adoração têm sido levantados e ministérios de louvores têm sido levantados e impactados realmente, não só o Brasil, mas o mundo. Né? E esse manto da adoração é tão importante e interessante que ele tem, esse manto, ele tem alcançado pessoas mais velhas, de média idade e principalmente a juventude. Sim. Porque hoje nós temos aqui na nossa igreja, né, poderíamos aqui dar nomes, mas são muitos jovens, no ditado bem popular, chapados no Espírito Santo, jovens que têm uma sede do Espírito Santo, e essa adoração brasileira. E a cada dia, nós não estamos generalizando também, mas a cada dia tem surgido canções de adoração inspiradas pelo céu, eu tenho certeza disso. Sim. Uhum. Eu creio numa geração que eu gosto muito de exemplificar naquela época, quando Samuel ungiu Davi. E Davi, que foi um adorador em excelência, que introduziu a adoração com canções para o templo, que até então não tinha. A adoração no templo, foi Davi que trouxe esse estilo de adoração com música, né, com louvor para o templo, e colocou turnos de 24 horas, cantores se revezavam no tabernáculo, né? Não tinha o templo ainda, mas o tabernáculo. E assim, eu vejo hoje, eu assimilo muito hoje nós, né, os pastores, os mais velhos, sendo Samuel, e essa molecada, essa juventude sendo Davi. E a responsabilidade nossa é o quê? Ungir esses Davis, para realmente impactar essa nação. Isso é muito forte.
Estou falando de Davi, um adorador por excelência, quantos salmos escritos de adoração. Mas lembra quando Saul, o primeiro rei de Israel, né, a Bíblia menciona ele como um homem alto, forte, bonito, rico, de família bem-sucedida, mas em determinado momento, ou momentos do seu reinado, ele ficava possuído por um espírito maligno. Sim. E a Bíblia diz que só uma questão, só uma situação, uma coisa livrava Saul daquele momento. Isso. Adoração de Davi. Isso. Chame o filho de Jessé. Então, às vezes as pessoas falam assim: eu vou num culto de libertação, eu quero receber uma oração forte, eu quero receber uma oração de imposição de mãos. Nós começamos o podcast falando da libertação de um adicto no evento de adoração, através de um abraço. A adoração também liberta. É uma das chaves da adoração, né? Um dos pontos fortes da adoração é isso. Ele traz libertação. Ele realmente, Davi, quando Saul ficava endemoniado, Davi com sua harpa ia lá e tangia aquela harpa, e a palavra fala que os espíritos saíam de Saul, né? E nós também vemos quando Paulo e Silas estavam naquela prisão, né? Ali é muito forte, Atos 16. Atos 16, Paulo e Silas estavam na prisão, trancados, acorrentados, e lá por volta da meia-noite a palavra fala que eles estavam orando e louvando a Deus. E as cadeias, As cadeias caíram. Os grilhões se arrebentaram. E eles foram libertos daquele lugar. Então, verdadeiramente, o louvor, ele liberta. Ele liberta. E ali, em Atos 16, Paulo e Silas, além dessa libertação poderosa que houve também salvação. Sim. Do carcereiro e sua família. Então, a adoração também, ela salva, porque ela convence através do mover do Espírito. E eu estou falando, eu tenho um dos livros aqui na minha prateleira de livros, do pastor que já está na eternidade, para mim, um dos maiores referenciais de homem de Deus, missionário Paulo Roberto. Ele andou boa parte da África, Europa, e eu me tornei amigo dele, né? Todas as vezes que ele vinha ministrar em Patos de Minas, eu tive o privilégio de estar com ele em todas as vezes. E tem um livro dele falando sobre missões. E uma vez nós estávamos tomando um café juntos na casa de um outro pastor, e ele falou assim: Olélio, eu orei a Deus perguntando a ele quais canções que Paulo e Silas cantavam na prisão. Também queria saber. Sabe qual foi a resposta? Ele falou assim: o Espírito do Senhor disse para mim, se você estiver disposto a passar pelo que eles passaram, eu te revelo a música que eles cantaram. Nesse dia o Espírito Santo pegou o pastor Paulo Roberto muito de perto. Então, assim, eu creio que o senhor também, pastor Fernando, até ia fazer essa pergunta mais um pouquinho atrás, já passou por alguns momentos difíceis na vida que o coração se acalmou através de momentos de adoração pessoal. Sim, sim. Porque o senhor não é um adorador só no altar da igreja. Sim, realmente é um porto seguro nosso, né? Quando o negócio não tá legal, em vez de murmurar, a gente canta louvores, né? A gente canta louvores, realmente. Eu sempre brinco que o louvor, ele é como a chuva que rega o terreno, né? Quando a gente está nesse momento de louvor, o Espírito Santo, ele vai regando o nosso coração. E quando a palavra, ela entra, entendeu? A boa semente entra, ela acha solo fértil, ela acha um solo preparado por causa desse mover de adoração. Então, assim, eu aconselho todos, se estiver passando um momento difícil na vida, talvez não está legal financeiramente, não está legal sentimentalmente, talvez está com a sua vida toda destruída, entendeu? Não cesse de louvar o Senhor. Não feche sua boca para o louvor. Deixe o louvor fluir. Mas eu não canto. Louvor não é, como eu disse, louvor não é música apenas. Louvor é aquilo que você entrega ao Senhor. Quando eu estava lá naquela igreja à noite, lá sem saber cantar, sem saber louvar, eu entreguei o meu melhor louvor, a minha melhor adoração para Deus. Louvor é exaltar o nome do Senhor com palavras, com gestos. Tem uma música do Antônio Cirilo, que é uma pessoa assim que
que me inspirou muito, referência aí da velha guarda, vamos dizer assim, que ele fala que, com uma parte da música que fala com gestos de louvor, com gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Então talvez não está saindo nada da sua boca, mas você está com gestos de louvor, com gestos de adoração. Você pode, com gestos, com o seu corpo, você pode adorar o Senhor. O Senhor gosta muito daquela passagem de Ana, né? Ana, ela se prostrou em adoração aos pés no altar. E o que? Ela nem falava mais, ela simplesmente mexia os lábios, a ponto do sacerdote achar que ela estava embriagada, mas não, aquilo ali ela não tinha forças para cantar com a voz, mas naquele momento ela estava cantando, ela estava adorando com o seu corpo, com a sua alma, com o seu entendimento. E isso é muito forte, pastor, e nós podemos aqui, né, porque eu sei que tem muitas pessoas nos assistindo, nós podemos dizer também que uma adoração sincera, ela é uma entrega total. Sim. Porque eu creio que a partir do momento que o Senhor está no culto, o Senhor que está fazendo ali o papel de trazer a glória de Deus, o Senhor não está cantando para as pessoas, o Senhor está cantando para o céu. O Horácio falou muito isso para nós, né? Sim. Altar e palco, o Senhor está cantando para o céu. Eu creio que naquele momento que o Senhor está ali no altar, o Senhor não está pensando em mais nada. Ali o Senhor não está lembrando da Gold, que é a sua empresa de informática, ali o Senhor não está lembrando disso ou daquilo. Ali o Senhor está totalmente conectado em uma entrega. E já teve vezes que aconteceu aqui na igreja, do Senhor estar ali cantando, e eu ali na primeira fileira tentando dar um sinal, né, para cantar mais um louvor, porque o céu desceu mesmo, e eu estou ali fazendo um gesto. O Senhor está olhando lá para o céu, nem está sabendo que eu estou ali na frente, ao ponto de eu subir a escada e falar assim, canta mais um, pastor. Por quê? É uma entrega. Sim. Adoração é entrega. O Senhor foi muito feliz na colocação sobre Ana. Ana se entregou por completo. E quanto tempo que aquela mulher adorou até ter Samuel, né? Para mim, Samuel não vem da noite para o dia. E quantos outros que entregaram também. O Senhor gosta muito de João 4:23, da mulher samaritana. O Senhor prega sobre isso, o Senhor ministra sobre isso, onde Deus procura os verdadeiros adoradores. Sim. Nós podemos aqui abrir uma brecha, e claro que sem polemizar nada, que esse não é o intuito nosso, mas se Jesus diz que há os verdadeiros adoradores, então existe uma adoração mentirosa. Sim. Jesus, ele disse, né, nos evangelhos, Marcos ou Lucas, eu não me recordo qual, mas ele citou uma passagem de Isaías, que chamou aqueles fariseus de hipócritas. Por quê? Porque eles louvavam com os lábios, mas o seu coração estava longe. Então, assim, se existe uma adoração verdadeira, é porque realmente existe uma adoração falsa. A gente, talvez por descuido, pode entregar algo falso para o Senhor. Entendeu? O Luciano Subirá tem uma ministração muito, eu acho que o senhor já ouviu, se não ouviu, eu te aconselho a ouvir, onde ele fala sobre isso, sobre realmente a verdadeira adoração. É muito impactante. Então, assim, nós precisamos sim nos policiar e sondar o nosso coração para que realmente nós venhamos entregar uma verdadeira adoração, não só com a boca, não só apenas através de canções, mas com o nosso coração. Pegar o nosso coração e lançar aos pés de Jesus. Quando eu estou ali em cima no altar, a única coisa que eu quero é agradar meu Deus com o meu louvor, com a minha adoração. Porque quando realmente a gente consegue tocar os céus com a nossa adoração, que a palavra fala que nossa adoração ela sobe como incenso suave e vai até as narinas de Deus, como a fumaça, ela sobe com um cheiro agradável. A nossa adoração ela precisa subir, e quando isso acontece, a glória de Deus ela se manifesta. Entendeu? E o interessante, esse versículo que o senhor citou, né, que eu gosto muito, onde a mulher samaritana pergunta, e você vê que Deus ele não está querendo a nossa adoração assim, ele está querendo o adorador. Entendeu? Outro ponto forte, chave dessa adoração é o quê? É o relacionamento. É o relacionamento. Deus não quer apenas que a gente cante para Ele. Deus não precisa, para falar a verdade, Deus não precisa da nossa adoração. Nossa adoração é imperfeita perante a adoração dos anjos. Tá lá. Se você ver Apocalipse, você vai ver várias cenas de adoração que João escreve. Envergonha a gente. Não, anjos, serafins, querubins voando, Isaías se prostrando, 6. Isaías 6. Então você vê aí que tem uma adoração perfeita nos céus. E Deus muitas vezes, assim, humanamente falando, né, trazendo assim para nossa humanidade, Deus muitas vezes
larga a adoração dos céus para receber a nossa adoração. Então, assim, ele quer esse relacionamento. Um papel importante da adoração é esse, é se relacionar com Deus. Horácio usa uma frase e ela está gravada dentro de mim. E vamos usando o nome do Horácio aqui, né, para ver. Não é resultado, é relacionamento. É relacionamento. E um bom relacionamento traz resultado. Sim, sim. Um bom relacionamento, ele traz os resultados. E já aconteceu, pastor, de vocês estar aqui em ensaios e eu ver a manifestação da glória de Deus? Já. Porque o ensaio é uma adoração. É uma adoração. Eu sempre, quando eu começo o nosso ensaio, nossa oração inicial é o quê? Que não venha ser apenas um período de ensaio, sim, mas venha ser um período de adoração. Lógico que é algo que a gente tem de fazer mais técnico, porque às vezes tem de parar, vai, volta, tem de corrigir algo, tem de fazer algo, mas assim, é um período onde estamos entregando algo ao Senhor. Ah, mas talvez errado, porque a gente erra e tem de voltar tudo, mas é um período onde estamos adorando o Senhor. Então a nossa oração inicial, quando começa o nosso ensaio, é esse. Que não venha ser apenas um ensaio, mas que venha ser um período de adoração. E por muitas vezes o Senhor já veio com a sua presença. Geralmente quando Ele vem com a sua presença, a gente só vira um pro outro e fala, hoje à noite tem. Hoje à noite tem. É desse jeito. Pastor, e aqui, enquanto o senhor fala, minha mente está lá no altar, né? O senhor falando e eu estou assimilando lá. Como a adoração, através da música, atrai as meninas da dança. Sim. O nosso ministério de dança, que também é uma adoração, Adorarte. Inclusive, um grande beijo para vocês do Adorarte, minha filha Adriele, que hoje está liderando o pessoal. São meninas de pouca idade, 5 aninhos, 6, 8, 10, 12, minhas 2 filhas estão lá. A do senhor teve por muito tempo, não sei se ainda está. Está lá também, né? E como é importante ver os filhos envolvidos na adoração. A Alessandra, desde criancinha, está lá, está com 11 anos já fazendo parte. E vocês cantando, elas dançando e vai contagiando a igreja como onda. Sim. E no meio de uma multidão no culto, ali não tem quem resiste, seja jovem, seja velho, seja casal, um ou outro começa de uma maneira ou outra, uns expressando através de choro, outro através de um sapatear pentecostal, enfim, nós também não podemos medir a adoração de ninguém, cada um adora de uma maneira, sim, de acordo com a sua intimidade com Deus, né? Mas eu fico pensando aqui, lembrando os nossos cultos, como Deus tem feito, e toda e qualquer palavra que nós dois proferimos aqui seria nada diante da bondade que Deus tem feito aqui. Sim. Nós não temos palavras para agradecer, como Deus tem manifestado no nosso meio. E sabe de uma coisa, pastor? Através da simplicidade. Sim, sim. Através da simplicidade. Até mesmo porque o evangelho é simples. Sim. É verdade. Eu fico vendo as meninas dançando, principalmente as pequenininhas, se entregando. Você vê que elas têm dificuldade de fazer talvez um passo mais, um movimento mais assim elaborado, mas você vê que ela está se entregando por inteiro. Deus gosta dessas coisas simples. Deus não gosta, Deus não quer uma performance, entendeu? Deus quer uma entrega. Deus quer uma entrega. Relacionamento. Entendeu? Relacionamento. Então, assim, é muito gostoso quando você vê o louvor se entregando, aí você olha para a dança se entregando, aí você olha para a igreja se entregando. A nossa igreja é uma igreja adoradora. É muito fácil, eu brinco que é muito fácil fazer o louvor aqui na igreja. Porque quando você começa, às vezes a gente nem começa a cantar, a igreja já está cantando. Entendeu? Às vezes, quantas vezes que eu entrei em uma música errado no tom, o que eu faço? Eu tiro a boca do microfone, eu ouço a igreja cantando forte, eu pego o tom de novo e entro. Então você vê assim que a igreja, a nossa igreja é uma igreja adoradora. Ela realmente se entrega. E quando isso acontece, realmente é céu na terra, é muito gostoso. E eu posso, com muito temor, afirmar que é um privilégio. Porque nós estamos antecedendo o arrebatamento. Sim. É um tempo onde tem havido, né? Ou está acontecendo de esfriamento. E o senhor falando que a nossa igreja é uma igreja de entrega, como tem muitas outras igrejas também de entrega. Sim. Mas vamos falar daqui. Como isso alegra a gente, né? Como Sim. pastor, como adorador, como filho de Deus, como irmão dos nossos irmãos,
de ver essa entrega total, gente chorando no momento do louvor, gente abraçando no momento do louvor. Eu creio que para vocês, que faz parte diretamente do ministério, que tem essa responsabilidade grande de trazer o céu para a terra, eu acho que não tem preço que paga ver uma manifestação de Deus tão gostosa assim. Realmente é recompensa. É muito, muito glorioso, muito gratificante quando a gente consegue se envolver a igreja, né? E a igreja entra nesse mover a ponto da gente não precisar mais da gente. Muitas vezes aconteceu isso, às vezes não precisa nem, a gente para instrumental, para até mesmo de cantar, a igreja flui sozinho nesse mover de adoração, de louvor. Então assim, é muito gratificante. Realmente meu coração se alegra e se regozija quando isso acontece. Assim como nós falamos um pouco aqui do Adorar Eventos, né? Produções, algo tão importante. Nós também já tivemos aqui na igreja bons momentos de adoração 24 horas, 12 horas aqui. Nós precisamos voltar. Sim. Eu creio que esse é o tempo de nós, assim como Josafá, Davi, Ezequias e muitos outros da história bíblica, colocou o louvor à frente, os tangedores à frente, Josué quando foi atravessar o Jordão, os levitas na frente. Sim. Porque foram momentos também que marcaram a nossa igreja e que levantaram novos adoradores do nosso meio, levantaram os Davis para dar prosseguimento da unção que foi derramada por Samuel. Nós precisamos pensar sobre isso. Sim, eu lembro quando a gente era jovem ainda, né? O senhor tá novo, né, pastor? Tô novo, mas eu era mais jovem um pouquinho ainda. Tá bom. Eu tô meio rodado na estrada de terra, mas... Outubro tá chegando por aí, né? Dia 6 de outubro tá chegando. 6 de outubro tá chegando. Mas assim, a gente tinha um evento que começou na Igreja Batista, e depois a gente começou a fazer na nossa igreja também, que era 72 horas de adoração, louvor e adoração, sem interrupção. A gente entrava numa sexta-feira na igreja, se não me engano era na Semana Santa ou no Carnaval, eu não lembro, eu acho que era Semana Santa. A gente começava na sexta-feira e terminava domingo 7 horas da noite. Então assim, era 72 horas, vários ministérios, e o interessante é que a gente não parava para trocar de ministério, não. Você tinha uma banda completa tocando, ia subindo primeiro o baterista e a música continuava, e de repente o baixista trocava e a música continuava. Uma logística muito bem feita. E de repente, na hora que terminava tudo, aí eles ficavam na liberdade de trocar a música. Então não parava, era 72 horas de louvor e adoração e intercessão. E assim, a gente tinha uma alegria imensa, a gente pegava os nossos colchões e levava para a igreja, porque o corpo cansa, e às vezes a gente tirava um cochilozinho e acordava de noite de madrugada, que era o melhor horário de se adorar. Então isso aí com o tempo foi passando, né? Mas aqui na igreja a gente já fez alguns períodos de adoração de 6 horas, eu acho que no máximo a gente fez 24 Lembra horas. Lembra quando nós fizemos uma camiseta preta com um círculo, 24 horas de adoração? Sim, a gente fez 24 horas. Então assim, é algo que realmente quem entra neste mover, neste período, se entregando, realmente é marcado pela glória de Deus. É uma essência que a gente não pode perder, né, pastor? Se a gente não ficar muito conectado nesse relacionamento, o ativismo, o dia a dia, o trabalho, os afazeres extra, né, vai nos roubando esse tempo precioso com Deus. Um tempo de oração a mais, um tempo de, por exemplo, um período que a igreja corresponde muito bem, a gente vive muitos milagres quando a gente faz, ou quando nós realizamos 30 dias de oração 24 horas por dia. Sim. Que também é uma adoração. É uma adoração. O senhor já percebeu que a atmosfera do culto é outra? Quando a igreja está orando ininterruptamente, quando o louvor está conectado, ou quando há um período maior de adoração, a atmosfera é outra. Sim. Eu tenho comigo, pastor, às vezes é pela religiosidade que a gente ainda prega num culto como esse, porque eu tenho comigo que não há necessidade de pregar. Há um domingo atrás aqui, ou dois domingos atrás, eu ministrei 25 minutos e Deus explodiu tudo. Mas por que eu ia ficar falando? Se já tinha sido feito pelo louvor, a palavra foi lida 25 minutos, volta o louvor e Deus inundou o nosso povo naquele dia, que foi o culto de envio da Raquel. Para a Sérvia, que glória a Deus está muito bem na Europa. Então nós precisamos
ajustar algumas coisas, porque cremos na grande responsabilidade da igreja de atrair um grande avivamento para a nossa cidade. Sim. E a adoração é quem vai na frente fazendo tudo isso. E hoje nós podemos dizer, nós temos um povo disposto a fazer. Disposto. Sim, sim, realmente é uma essência que a gente vai perdendo com o longo do tempo, né? E não podia, realmente não podia. A gente precisa rever realmente o nosso tempo, o nosso caminhar e trazer, não deixar esses momentos tão preciosos, né, apagar e acabar. E uma coisa muito importante, nós estamos aí prestes ao aniversário da igreja, né, julho, nós iremos completar 15 anos, e nesses 15 anos Deus já nos deu aí muitos adoradores por excelência. Hoje nós temos aí uma plenitude bem edificado, com pessoas qualificadas. Creio que nós ainda subiremos a um nível de intimidade maior com os céus. Esse é o nosso propósito, nosso intuito. Mas eu creio que nós iremos receber muitas bandas amigas nossas aí também nesse aniversário, muitos amigos já ligando e querendo participar conosco, e como é bom, igual o senhor mencionou esse evento que acontecia na Igreja Batista, essa troca de bandas sem parar. Eu creio que esse aniversário da igreja de 15 anos nós iremos flutuar também na adoração, com muita manifestação da glória de Deus no nosso povo, nos nossos amigos. E vamos preparar, porque uma atmosfera está chegando aí e nós não podemos ficar de fora. Nós não podemos ficar de fora. Meu pastor, mas muito feliz em receber o senhor aqui, falando sobre adoração, revivendo alguns momentos, momentos tão importantes. E eu falei um pouquinho sobre o CD que o senhor lançou há anos atrás, né? Redenção. E, se não me engano, eu ainda tenho lá em casa aquele CD. E eu até vou procurar para mim ouvir como que era direitinho, que lá na época eu ouvi, eu sei que tem umas músicas bem legais. Mas há no coração do senhor um desejo de escrever canções de adoração, ou passou esse desejo? Porque o senhor é um adorador por excelência. Eu creio que assim como Deus revela para nós, pregadores, que o senhor também é um pregador, né, da palavra de Deus, do Evangelho, Ele também revela no Espírito do Senhor canções, seja escrita, espontânea e assim por diante. Há ainda esse desejo de um novo ciclo de letras de adoração? A gente vive uns ciclos, né? Igual o Horácio, vamos citar o Horácio aqui de novo, Horácio, né? Que ele Japão. Isso. Que Deus, ele encerra ciclos nas nossas vidas, né? E realmente aquele ciclo, ele foi necessário, foi de muito aprendizado. Deus falou muito com a gente, Deus com aquelas canções. Mas hoje, o que tem o desejo do meu coração é edificação da igreja local. Eu não tenho o intuito de, como eu tinha antigamente, eu quero viajar, rodar. Não. Se eu conseguir edificar a igreja local, edificar Patos de Minas e conseguir trazer os céus na terra onde eu estiver, eu já estou satisfeito, vamos dizer assim, né? Lógico, a gente precisa assim, sempre pensar grande, mas assim, hoje o que move o meu coração é realmente edificar a igreja local e ganhar vidas, entendeu? Através do louvor, através da adoração. Hoje o senhor se colocou como Samuel. Estão ungindo esses novos Davis, essa geração aleluiada que está chegando por aí. Né? Esses jovens chegando, pessoas chegando. E eu também, há anos e muitos anos atrás, eu tinha esse mesmo desejo. Eu quero rodar muito, quero ir para cá, quero ir para lá. Mas Deus é tão bom, né, pastor? Ele vai dando corda pra gente. Vai. E depois ele vai falar assim, seu pensamento até que era legal, mas para aquele tempo, porque a gente vai entrando, eu posso dizer assim por mim, num caminho de maturidade. Isso. Sabendo também que a igreja local é tão importante, a gente cuidar desse povo com excelência, porque nós também não queremos fazer somente um aglomerado de pessoas, nós queremos pastoreá-las, cuidar com excelência de cada pessoa que nós temos aqui. E para isso, Deus nos fez uma igreja missionária, porque além de nós estarmos aqui, como o senhor disse muito bem, cuidando da igreja local, edificando a igreja local, nós temos aqueles que têm aquele chamado para ir, né? As flechas enviadas pelo arqueiro, e têm ido e têm alcançado as nações, que também são missionários, adoradores por excelência. Sim. Adoradores por excelência. Tem de ter o pessoal que segura a corda do outro lado, né?
O pessoal poder... E vamos segurando por aqui, né, pastor? Vamos segurando. Vamos segurando a corda por aqui. E Deus vai levantando aqueles que vai. E como é linda a obra, né, pastor? É verdade. Deus tem os recursos. Tem um pastor que eu só converso com ele via WhatsApp. Às vezes a gente troca algumas ideias de mapeamento. E ele fala assim: pastor, tem recurso para todo mundo. Deus tem uma caixa de ferramenta diferente para cada pessoa. Tem uma então o reino é assim. Um. E quando a gente entende o nosso lugar ou o chamado, nós iremos eliminar um grande vilão, que é uma vida de comparação. Sim. Que a gente às vezes quer ser, eu quero ser igual fulano, eu quero ser aquilo. Não, mas Deus quer... muitas vezes se frustra. Frustra. Deus quer que você edifique a igreja local. Ontem eu estava falando aqui para uma grande irmã que nós temos, após o culto. É muito importante ganhar almas, muito. Nós queremos ganhar muitas almas para Jesus. E como é importante também cuidar dessas almas. Cuidar delas. Cuidar das almas. Eu já ganhei muitas almas para Jesus, né, e tenho procurado ganhar. Mas hoje o meu papel ele tem sido cuidar de almas. E nesse cuidar de almas a gente ganha um, ganha outro. Mas sustentar uma pessoa também na fé dentro da igreja local é desafiador nos dias de hoje. Foi Paulo que falou para Apolo, falou para a igreja, né, que Paulo, como que é? Apolo regou, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Eu plantei, Apolo regou e o crescimento vem do Senhor. E assim nós temos feito. E eu sou muito grato a Deus pela vida do Senhor, pastor Fernando. Nós já estamos juntos aí, eu creio que há uns 12 anos. 12 anos. 12 anos. 12 para fazer 13. Caminhando junto na nossa caminhada aí. Nós temos os demais pastores, né? O pastor Carlos, o pastor Márcio. Recentes pastores foram chegando, pastor Alain, né? Pastor Diogo. Agora temos o pastor Tiago, pastor Ednilton lá em Patrocínio. Estou esquecendo de algum? Pastor Estela, não posso esquecer dela. Se esquecer, está enrolado. Misericórdia. E outros pastores mais, né, têm chegado ao nosso time, a nossa família Fé em Milagres, cada um ocupando aí o seu espaço, sendo útil no reino de Deus. E agradecer ao Senhor mesmo por essa caminhada juntos. E a família do Senhor, Elisângela, as meninas, a mãe, mas o pai do Senhor, a irmã, né, toda a família. E muito obrigado por tudo. O Senhor representa muito na minha vida, representa muito na igreja, representa muito no reino dos céus. E eu creio que assim como Samuel ungiu Davi, o Senhor vai ser uma voz profética na vida de muitas pessoas. Amém. Na adoração. Amém. Viu? Para a glória de Deus. Meu pastorzão, tem algo que nós não falamos, o senhor queira falar, expressar? Nós estamos chegando ao final de mais esse podcast, mas o senhor é o nosso convidado especial e tem liberdade de expressar. Não, eu só tenho de agradecer, pastor, por ter me recebido, né, na igreja. Só o senhor sabe como eu cheguei aqui na igreja, a minha família. Eu vou contar. Chegou, vai contar? E realmente eu cheguei bem abatido. E o Senhor, com esse jeitinho, foi me cativando, e foi me direcionando e me colocando de volta ao ministério, que eu estava bem apagado. E então eu sou grato a Deus, e isso eu vou levar para a vida toda. E eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu precisaria talvez ser uma pessoa mais próxima, melhor ainda, mais e mais. Mas com jeitinho a gente vai chegando e vai se realmente moldando cada dia mais. E sou grato a Deus mesmo por essa porta ter se abrido e Deus ter usado o Senhor, a igreja ter me acolhido, né? E colocado terra no pezinho dessa planta para que ela pudesse frutificar de novo, né? E hoje eu sou quem sou, primeiramente grato a Deus, por causa do Espírito Santo, mas também pela vida de vocês, pela sua vida, pela vida da pastora. Nós somos uma família, né, meu pastor? Sim. E eu lembro direitinho, quando o senhor veio, nós conversamos lá no sítio do Dr. João, né, que está na eternidade hoje, debaixo do pé de bambu. E o senhor falou assim comigo: eu não quero altar, eu quero ficar sentadinho. Eu falei: tá bom. 3 meses? Foi nada, né? Fica aí, então. Eu acho que foi uns 2 cultos, o homem já estava balançando o pé no momento do louvor. Mas uma coisa que eu sempre vou ter, pastor, e foi muito bom eu ter com o senhor, é respeito. Porque eu respeitei aquele momento. Se eu tivesse forçado naquele dia, talvez hoje o senhor não estaria aqui. Sim. E para encerrar,
eu fico muito feliz porque, por mais que nós temos falhas, deficiências, mas o nosso jeitinho simples mineiro de ser, nós tentamos dar o nosso melhor para os céus. Sim, nosso verdade. intuito é dar o nosso melhor. Fala aqui na igreja sempre, vocês vão me ver gritando, mas não vai me ver usando uma palavra diferente daquilo que eu tenho. Eu não vou querer impressionar ninguém com uma pregação bonita, mas dentro da simplicidade do evangelho, um arroz com feijão e um ovo frito bem temperado, mata a fome de qualquer pessoa. Assim nós temos servido a Deus. Fé em Milagres é uma igreja que nasceu, eu nunca imaginava que ela chegaria à amplitude de nações que chegou, e a glória de tudo isso é de Deus. Sim, verdade. É de Deus. Então aqui eu prego, o senhor adora, o outro ministra, o outro dança, o outro limpa, o outro organiza, e para a glória e honra de Jesus, 15 anos está chegando. Meu pastor, muito obrigado. Amém. Eu que de agradeço. coração, que Deus abençoe o senhor. Eu quero receber o senhor aqui mais vezes. Um dia nós podemos fazer aqui uma roda de adoração. Amém. Trazer mais convidados, nós temos aqui mais microfones para falarmos mais, explorar esse assunto. Sim. Trazer novas pessoas para estar junto com a gente aqui. E toda vez que for falar de adoração, sinta-se já convidado, viu? Para a gente estar glorificando ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu Amém? que agradeço, meu pastor. Quer mandar um beijo para Elisângela? Beijo, meu amor. Te amo. Elisângela, você está me devendo essa, viu? Ai, ai. Está me devendo. Meu pastor, e aqui nós vamos encerrar com a oração do Senhor, Amém. nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, te agradecemos, Senhor, por este período. Pai, te agradecemos, Senhor, pela vida do pastor Lélio, por essa igreja, Senhor, por este canal, Pai, pela vida do Vinícius, Senhor. Que verdadeiramente, ó Pai amado, aonde este áudio, Senhor, esse vídeo chegar, ó Pai amado, venha impactar a vida, Senhor, e venha despertar, ó Pai, esse desejo de adorar, ó Pai, nos corações desses ouvintes, ó Pai amado, do pessoal que estiver vendo, Senhor, este vídeo. Que o Senhor venha, Senhor, marcar esta geração com o peso da Tua glória, Senhor, que através do louvor, através da adoração, vidas venham ser libertas, curadas, restauradas, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Deus. Amém. Amém. Meu pastor, Deus abençoe. muito obrigado. Obrigado, Senhor. De coração. Amém. Encerramos aqui o nosso 20º podcast. Estamos chegando longe, hein? Igreja Evangélica Fé e Milagres, Rua Ouro Preto, 715, bairro Santo Antônio, Patos de Minas, capital nacional do milho, Minas Gerais, Brasil. Um beijo e até a próxima.